Esse vídeo que eu vou fazer não é feito para quem é idólatra de político ou para quem tem cantor ou pregador de estimação. Vai doer algumas palavras aqui e talvez eu seja até cancelado por alguns, mas isso não importa. Eu não dependo de ministério da igreja para me sustentar e eu não ganho dinheiro para pregar a palavra. Mas se tu quer ouvir uma verdade aqui, fique no vídeo, se inscreva no canal e deixe seu joinha. Nós somos 50 milhões e nós começamos a comemorar isso. Para nós termos uma noção, o Canadá tem 39 milhões de habitantes e o Brasil estima-se que tem entre 40 e 50 milhões de evangélicos. Mas isso é bom ou isso é ruim? Isso tem importância ou não tem nenhuma relevância? Porque eu vejo que nós somos milhões de crentes e o Brasil é cada vez um país mais corrupto. O Brasil é cada vez um país que tem mais desigualdade social. Se a igreja é tão grande no Brasil, qual é a diferença que ela está fazendo nesse Brasil? Se a igreja do Brasil é tão poderosa, o que está acontecendo? Se nós temos tantos homens de Deus, tantos homens cheios do Espírito Santo, por que o nosso país não muda? E por que o nosso país ele fica de mal a pior? O que tem acontecido com as nossas igrejas? Nós somos milhões de evangélicos e parece que o pecado ele tem tomado conta cada vez mais do nosso país. O tráfico cresce mais, a prostituição cresce mais, a violência cresce mais, tudo que não presta cresce mais. Nós vemos crianças sendo alienadas pelo tráfico e nossos crentes estão fazendo barulho e bagunça dentro das nossas igrejas. As nossas igrejas se tornaram empresas e eu fico preocupado porque alguns pregadores se tornaram estrelinhas. Eu fico me perguntando se João Batista tivesse hoje aqui e visse o movimento pentecostal. Se Paulo, que pregou lá em em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que o culto deve ser racional. Olha só no que a igreja se tornou. Veja esse vídeo. Eu tô com 41 anos e eu fui criado no Evangelho. E eu nunca vi uma igreja que estivesse tão preocupada com móveis, imóveis e automóveis. Eu nunca vi uma igreja que estivesse tão preocupada com status e tivesse tão imbuída no meio da política. Antigamente, para nós tudo era pecado. Hoje, nada é pecado. Nós saímos de um evangelho repressivo para um evangelho permissivo. Antigamente, tudo era errado. E hoje, a gente prega o não julgueis. Hoje nós pregamos um evangelho fofo e nós dizemos, estamos comemorando 100 anos da igreja pentecostal no Brasil. Mas nós estamos comemorando o quê? O que a igreja tem para comemorar? A igreja era para ser a instituição mais poderosa na face da terra. Entretanto, a igreja está imbuída em tanto secularismo que parece que a igreja não quer mais subir para o céu. Nós trouxemos questões, coisas lá do mundo e a estamos atrelando dentro do meio do povo de Deus. Pregadores que eram para pregar o evangelho genuíno estão se transformando em verdadeiros animadores de púlpito. Veja só esse vídeo aqui. Não confundam o poder de Deus com frenesi. A Bíblia fala em Marcos capítulo 16 e versículo 17: e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas,
pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Movimento pentecostal ou mover do Espírito não tem nada a ver com essa baderna que nós estamos vendo nos dias atuais. Enquanto vocês fazem barulho dentro das nossas igrejas, o cego continua cego, a pessoa entra doente na igreja e continua doente, as pessoas estão entrando em depressão na igreja e continuam em depressão. Que poder de Deus é esse que vocês dizem ter, que vocês só conseguem ter esse poder na hora de comprar um carro, uma casa? Eu não estou dizendo que tu tem que ser miserável, mas que evangelho é esse que vocês pregam, que vocês só pregam dinheiro, que vocês só pregam poder aquisitivo, enquanto isto, pastores estão ganhando milhões às custas do povo, enquanto isso vocês dizem, eu sou dizimista e não importa o que o pastor vai fazer com o dinheiro, eu vou continuar entregando o dízimo. Sabe o que é isso? É fanatismo. Sabe por quê? Porque importa sim o que o pastor faz com o dinheiro da igreja. O que vocês estão fazendo com o dízimo das nossas igrejas? A pessoa diz, se eu não entregar o dízimo, eu não vou receber um cargo. E tem igrejas que para passar por um cargo na igreja, existem convenções que para o irmão ganhar, sair de auxiliar para diácono, de diácono para presbítero, ele tem que ter o boleto do dízimo em dia. Por quê? Porque senão ele não vai sair a obreiro. Vou te fazer uma pergunta. Isso não é extorsão? Isso tem nome. Ganhar dinheiro em cima dos cargos, isso é compra de cargo. E aí tem gente que dizendo, eu estou obedecendo o mandamento de Jesus, nós temos que ser obedientes em tudo. Vamos tirar então, vamos obedecer todos os mandamentos? Vamos tirar as vestes apertadas, curtas e transparentes dentro das nossas igrejas? Vamos começar a cancelar esses homens que ficam milionários em cima do evangelho? Mas o obreiro ele é digno do seu salário. E quanto é o salário? Ele tem que ficar milionário nas custas do povo? E aí eu te pergunto, o que nós estamos comemorando 100 anos da nossa igreja no Brasil? Que movimento pentecostal é esse? Que a gente só faz barulho e não passa disso? Que a gente faz movimento e não muda nada? Tudo parece que está ficando cada vez pior e as pessoas dizem, Jesus está voltando. É claro que Jesus vem buscar a sua igreja. E as pessoas olham para as notícias e dizem, Jesus está voltando. E a igreja? O que está fazendo? Nós somos crentes, mas crentes de dentro da igreja. Nós fizemos barulhos, mas nós não passamos disso. Nós somos evangélicos, nós compramos briga com demônios, mas quando tem os irmãos na volta orando para nós, e os demônios que nos afetam todos os dias, e as mentiras e as promiscuidades que estão atreladas no meio do povo, que deveria ser mudado. Vamos seguir a regra tudo mesmo? Então vamos começar com os pecados escondidos no meio do povo. Irmão, nós estamos pregando que Deus é amor, mas o Deus que é amor é o mesmo Deus que diz, o Deus que ouve oração é o de Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa escutar. E o 2, mas as vossas iniquidades farão separação entre vós e o vosso Deus. Nós tiramos Jesus do altar das nossas igrejas e colocamos políticos no altar. Nós dizemos que Jesus é secundário, não com palavras, mas com atitudes. Nós trocamos Jesus e colocamos os políticos no nosso altar. E ai daqueles que contrariam os nossos tais princípios. Eu deixei claro no começo desse vídeo que esse não é um vídeo para quem é idólatra de político e tem eles de estimação, que coloca Cristo no modo secundário. Eu fico me perguntando o que Finney, Wesley, Spurgeon, Moody pensariam da igreja nos dias atuais. Os crentes que morreram decapitados, os apóstolos como Filipe, que foi o primeiro a morrer e o único que aparece nas escrituras a sua morte, iria pensar dos crentes nos dias atuais. Como João Batista, o precursor do Messias, iria ver os evangélicos nos dias atuais. E as doutrinas que são ensinadas nos dias da igreja? Qual é o papel da igreja na face da terra? O papel da igreja na face da terra é anunciar o reino dos céus. E a igreja tem feito isso? Eu quero falar aqui de um livro que vai mudar. Já que muitos falam nos dias atuais que a igreja precisa de uma reforma, eu vou indicar um livro que vai mudar a tua história. Eu recomendo todos que leiam esse livro. Mas eu não sou estudante de teologia, leia esse livro. Mas eu não sou um grande estudioso da palavra, leia este livro. Este livro, eu garanto e
100% daqueles que lerem esse livro vão ter a vida mudada. Todos os pastores, todos os pregadores que são homens de Deus vão concordar comigo sobre este livro que eu vou indicar, porque este livro vai mudar o rumo da tua história, vai mudar o rumo da igreja. Este livro é a Bíblia Sagrada, ela exerce hegemonia absoluta em cima de qualquer questão. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Jesus se revela pela palavra, e a palavra se revela mediante a pessoa de Jesus, ou seja, é uma revelação dupla. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, nós precisamos urgentemente de um avivamento, e o verdadeiro avivamento é um retorno às escrituras sagradas. Não confunda o que tu está vendo lá fora, essas badernas, essas bagunças que tu vê por aí, esses espíritos de adivinhação, as feiticeiras de Andor dentro das nossas igrejas, pregadores que estão andando em limusine, estão profetizando e pregando celulares no altar e estão anunciando um evangelho fictício do queridinhos de Jesus. Este não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é o evangelho de dor. A Bíblia nos fala em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. A Bíblia não diz que no mundo vós sereis milionários, no mundo vós sereis ricos. Jesus não prometeu que nós teríamos tudo de bom. Jesus disse, olha, vocês têm uma cruz, hein? Se vocês quiserem seguir a mim, renuncie a si mesmo e tomem a sua cruz. Este é o evangelho verdadeiro. 1 Coríntios 1 e 8. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós ela é poder de Deus. Abandone este evangelho falso. Pare de procurar um evangelho que massageia teu ego, que vai falar coisas boas só que te agrada. O evangelho não é inclusivo. O evangelho não é um evangelho que te agrada, não é um evangelho que vai te fazer aquela pessoa mais alegre do mundo. Paulo disse, vem sofrer comigo como bom soldado de Cristo. Este é o evangelho verdadeiro, é o evangelho em que tem lágrimas, que tem dores, mas é o evangelho da salvação, é o evangelho. A Bíblia não me garante vida fácil, mas a Bíblia, esta palavra, ela me garante vida eterna. Deus abençoe a todos.